Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença e antes da prece inicial, convido a todos a seguir a leitura do livro Agenda Cristã. Sem tais armas, sem boas maneiras, você viverá desamparado da confiança dos outros. Sem fortaleza, sucumbirá aos primeiros obstáculos do caminho. Sem fé positiva, vagueará sem rumo. Sem devotar-se ao bem, experimentará terrível endurecimento. Sem exemplos nobres, passará inutilmente pelo mundo. Sem trabalho digno, o tédio apodrecerá suas energias. Sem esforço próprio, jamais alcançará as portas do alto. Sem esperança, suas noites terrestres serão mais escuras. Sem compreensão, dolorosa lhe será a jornada através das sombras. Sem espírito de renúncia, você não educará ninguém. Prece inicial, Rubem, por favor. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão o suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos, alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes, inspira-nos a indulgência e a benevolência, para com nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós neste ato. Assim seja. Assim seja. Obrigado, Rubem. Amém. O que vamos ver, minhas? Posso escolher hoje, Rosinha? Pode, Zaninha, fica à vontade. O Evangelho, página 67. Sete, sete? 67. 67, tá, obrigada. Não carregou direito.
Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Que dizem que eu sou? Eles lhes responderam: Dizem uns que é João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias ou alguns dos profetas. Perguntou-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo? Replicou-lhe Jesus: Bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso se te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Nesse interim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus e seu espírito se achava em suspenso. Porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: Mandei cortar a cabeça a João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-lo. Após a transfiguração, seus discípulos então o interrogaram desta forma: Por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? E Jesus lhe respondeu: É verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram, e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista, que ele falara. Reencarnação, ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. Aquelas que estão marronzinho, eu provei. Tá bom? Tá bom, meu amor. Eu já vou lá com você. Eu provei e doeu alguma coisa. Tá bom, então não come as que estavam ruins, tá bom? Eu já vou lá com você, tá? Quer lá ver? Agora não dá, meu amor. Como é que eu consegui? Não, depois eu vejo, meu amor. Deixa eu Eu separadinho. só precisei falar urgente, tá bom? Tá bom, meu amor. Lindo. Nossa, eu tô com sede. Pega uma aguinha. Eu vou pegar água pra você. Só um minutinho. De nada, filho. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre este ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vira podia rever, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição que o Espiritismo mais judiciosamente chamou reencarnação. Com efeito, a reencarnação dá a ideia de voltar à vida ao corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos deste corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia sim aplicar-se a Lázaro, né, que não estava realmente morto, mas não a Elias e nem aos outros profetas.
Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João podia ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Comentários até aqui? Fé. Essa polêmica da reencarnação, ela provém desde tempos imemoriais, né? Você vê que nas crenças orientais ela é aceita de forma insofismável, né? Em todas as vertentes religiosas orientais, né? E são civilizações reconhecidamente muito mais antigas que as ocidentais, não, meu irmão? A gente sabe que a ressurreição se dá no plano espiritual. Quando desencarnamos, nós ressurgimos no plano lá, com a personalidade e talvez até a aparência, né, da vida corpórea, né? Agora, o processo reencarnatório é a via, é a via, é uma via, fugiu o tempo, é a volta, né, do espírito à vida material. Me fugiu o tema. Obrigado, meu irmão. É interessante que só a reencarnação, né, ela explica, né, os nossos sofrimentos, né, e o porquê que nós passamos pelas dificuldades que passamos, enquanto outros aparentemente parecem levar uma vida mais feliz, mais completa, mas se pudéssemos olhar com uma lente de aumento para a vida dessas pessoas, poderíamos ver que todos os que estão encarnados têm dramas, né? Todos nós sofremos, alguns mais, outros menos. E se retirássemos a reencarnação da equação, fica muito difícil entender a justiça de Deus, né? Se nascêssemos, né, nesta vida, né, nossa alma nascesse junto com o nosso corpo. Porque uns parecem ter uma vida mais suave, mais fácil, mais tranquila, enquanto outros, né, têm uma vida muito mais difícil, atribulada, né? E é interessante que os antigos, né, pelo menos na época de Jesus, né, eles não tinham a capacidade, muitos não tinham a capacidade de entender, né, a questão da reencarnação, né? Porque faltavam a eles ainda alguns conceitos básicos, né? Só os apóstolos, né, e outros iniciados que poderiam entender isso, né? E é interessante aquela história da Teodora, né, Rubem? Você falasse, né? Porque a Igreja Católica, durante um bom tempo, admitiu a reencarnação, né? E daí, por conta dela, foi removida a reencarnação dos dogmas da igreja. Se você puder falar um pouco disso para complementar. Pois não, Fred, ela se tornou imperatriz, ela era uma cortesã e se tornou uma imperatriz porque Justiniano contraiu matrimônio com ela, né? E por ela provir de uma vida devassa, né? E eles já professando o cristianismo, né? Foi-lhe esclarecido que se ela não mantivesse, não se voltasse à caridade, ou se reformasse
o seu comportamento, né? Ela viria numa outra encarnação como uma mulher paupérrima, ou um ser paupérrimo, que sofreria até problemas de doenças ou deformidades corporais, né? E no Concílio de Constantinopla, ela influenciou o marido, né? A que se mudasse esse termo de reencarnação para ressurreição, né? E se abolisse do Evangelho a reencarnação propriamente dita. Um dos paladinos do cristianismo na época, que foi um precursor do espiritismo, né? Da terceira revelação, foi um bispo chamado Orígenes, que tanto lutou para que não se não se aplicasse essa retirada, né, por influências humanas, né, do texto tão importante, ensinamento de Jesus, né, e dos profetas do passado, não é, meu irmão? Obrigado. Eu fico imaginando assim, né, o atraso, né, que isso ocasionou por muitos e muitos séculos, né? Imagina você, né, como você não você tirar a reencarnação, né, dos dogmas da igreja, é como você tentar revogar a lei da gravidade, né? E a maçã continua caindo e continua caindo de uma forma pior, né? Porque você, pela sua conduta, você espalhou séculos de ignorância, né? Possibilitou até a venda de indulgências, né? Porque se eu acredito que só a igreja pode me salvar, né? Nos meus últimos momentos da vida, eu vou lá e compro, né? O meu lugar no céu, né? Quando nós sabemos que nada disso ocorre, né? Então, eu acredito que naquele momento essa proposta foi vista também como uma oportunidade, porque se eu sou exclusivo de Deus, né, se fora da igreja não há salvação, como foi muito apregoado, né, eu me torno o único caminho, né? E sendo o único caminho, eu sou o único que posso oferecer vantagens, né? Comentários finais? Então, Fred, o fato da Igreja católica ter, né, sido criada a partir desses concílios e tal, esse princípio dogmático de fora da Igreja não há salvação foi muito combatido por Martinho Lutero também, né? A busca da salvação está na reforma íntima, na prática da caridade, do amor ao próximo, da fraternidade. E o que nós vimos foram atrocidades que foram cometidas, né, no processo da implantação do cristianismo no mundo, né? E até hoje nós vemos aí lutas aí, guerras sendo praticadas aí em países, matanças, né? Chacinas em igreja, né? Umas coisas absurdas. A grande realidade é que a humanidade tem uma dificuldade tremenda para evoluir espiritualmente, não, meu irmão? Materialmente, tecnologicamente, realmente nós avançamos muito, né? Isso até graças a essa Segunda Guerra Mundial aí, em que a mente humana foi exposta ao máximo, né? Lembra aquele filme Jogos da Imitação? Em que o cientista inglês lá e um grupo de cientistas tem para decifrar uma máquina que os nazistas usavam, né, para mandar mensagem, trocar mensagem de si, chamada Enigma. Ele inventou o computador. Imagina a mente do indivíduo que inventou
essa máquina Enigma, ninguém fala a respeito. Eu não consegui ainda descobrir quem foi esse inventor. É um ser... bom, deve ser oriundo das trevas, né? Porque, pelo amor de Deus, o que causou de desgraças para a humanidade, né? Essa Segunda Guerra Mundial foi uma insanidade tremenda, né? Eu me recordo de um livro que eu li do Espiritismo, em que os combatentes, né, desencarnavam, né? Tocando tiros, bombas, né, e se encontravam lá no plano espiritual e continuavam se digladiando. É uma coisa. Nossa, eu imagino os obreiros da luz, os obreiros da vida eterna, o trabalho que tiveram no período, né? Os socorristas que tiveram nesse período, não mesmo? E até hoje, né? Um trabalho que tem aí no processo de desenlace dos nossos irmãos aí que desencarnam, né? Obrigado. Por nada, Rubem, obrigado você. Meninas, alguma consideração antes de passarmos para as vibrações? Não, Fred. Não, Fred, obrigada. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo a oportunidade que temos de estarmos reunidos aqui em seu nome. Ele prometeu que estaria em nosso meio, ele está através dos bons espíritos que estão em cada uma das nossas casas. Vamos então vibrar pelos nossos irmãos mais desafortunados, nossos irmãos desencarnados que estão em sofrimento, e dentre estes, aqueles que foram vitimados por conta do suicídio, que decidiram sair da vida física por essa porta tão dolorosa, como o Fred, a Verena, a Juliana, a Gabriele, o Elias, o Alan, o Bruno e tantos outros. Que esses irmãos sejam amparados e também as suas famílias, pois nós sabemos que o suicídio deixa um rastro de incompreensão, de mágoa, de raiva, de tristeza. Que essas famílias também sejam amparadas e possamos também vibrar pelos nossos irmãos encarnados que sofrem esses processos obsessivos e os seus obsessores, que nada mais são do que aqueles que não perdoaram as traições, as dificuldades do passado. Que Jesus possa amparar a todos e que esses laços rompidos possam ser refeitos. Vibremos também pelos centros espíritas, pelas igrejas, templos, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade. Vibremos também pelos homens e mulheres que governam o nosso planeta, que eles possam restabelecer e manter a paz, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. E que agora possamos vibrar por todas aquelas pessoas que nos vêm à mente neste momento. Que todas essas pessoas que vieram ao nosso pensamento sejam amparadas. E pensamos também que Jesus nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, fazendo a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que ele nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, com os nossos esforços diários para que nós dominemos as nossas más inclinações. Que assim seja, graças a Deus.
Prece final, Rubem, por favor. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a essa reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus, assim seja. Graças a Deus. Amém. Que Jesus nos abençoe Noite. sempre. Que assim Uma boa seja. noite a todos. Boa Deus noite, abençoe. gente. Bom descanso. Amém.